Quem é referência em sua vida? Você sabia que aquele ou aquela que é referência na nossa vida, a gente passa a seguir os passos, a gente passa a imitar, e se a referência não for boa, a gente está perdido. Presta atenção, quem é referência em sua vida? Quem você considera como exemplo para você? Quem você considera como modelo de vida para você seguir? Quem você considera que tem autoridade de vida exemplar para que você possa ter essa pessoa como referência para você? Hoje está muito em alta as crianças terem referência na internet e elas estão seguindo um caminho que muitas vezes nem o pai, nem a mãe, nem o tio, nem o avô, nem a avó sabem. As referências negativas podem nos tirar do eixo. Podem sim deformar a identidade de uma criança, nos deformar. Você sabia disso? Nós vamos falar de uma referência na Bíblia, de alguém que percebeu que precisava de uma referência correta, certa, de alguém que tomou uma decisão exemplar e pôde mostrar para todos que essa pessoa, a pessoa mudou e restaurou a situação do povo por causa da mudança dela. Então talvez hoje o que você está precisando só é de uma referência, para que você possa seguir o caminho correto, para que você possa ter o seu foco somente na realidade de Deus, não no caos, não na dor, não nos obstáculos, não na ambição, não numa situação deformada, mas uma referência de vida, uma referência de cura, uma referência de restauração, uma referência aonde o Senhor vai entrar e fazer tudo novo. Você está disposta? Me diz aqui. Será que Jesus ele está disposto a nos ajudar? Sim, essa é uma missão de Jesus. E Jesus, ele mostra aqui em Lucas 19 que ele teve uma missão. A missão de resgatar um homem que era judeu. Um homem rico. Um homem que estava trabalhando, mas estava trabalhando de uma forma equivocada. Zaqueu era um publicano. E o que era o publicano? O publicano era alguém contratado pelo Estado de Roma para cobrar os impostos também dos judeus. Mas veja, Zaqueu, ele era judeu. Por isso, ele se tornou inimigo do povo judeu. Porque ele não só cobrava os impostos, ele arrecadava a porcentagem do trabalho e também das rendas. Se a pessoa ficasse rica, ele também tinha uma porcentagem daquela renda. Você está entendendo? Quando Jesus chegou àquele local, olhou para cima e o chamou. Zaqueu, desce depressa, pois preciso ficar hoje em tua casa. Essa palavra aqui tem uma urgência. No original é desce depressa porque eu preciso ficar com você. Eu preciso que você me conheça, porque eu já te conheço. Zaqueu já era conhecido de Jesus. E Jesus, quando passa por ali, ele passa propositalmente. Ele precisava permanecer na casa dele, se hospedar na casa de Zaqueu. No mesmo instante, desceu Zaqueu apressado e o recebeu com enorme alegria. Agora, gente, olha o que a multidão estava fazendo. Todos, em meio à multidão que presenciaram o que se passou, começaram a murmurar. Ele entrou na casa daquele pecador e vai hospedar-se lá. Ou seja, para aquelas pessoas era mais fácil e desejável ver um milagre do que ver a salvação e restauração de uma vida. Para nós, o milagre é importante, mas restauração de uma vida também é milagre. E Zaqueu muda de vida. O Senhor entra na casa dele. O Senhor o vê. O Senhor está te vendo.
O Senhor quer entrar na sua casa. O Senhor quer mudar a sua vida. Não importa o que você fez até hoje. Não importa o que você está fazendo. Importa que o Senhor quer conhecer você no íntimo. O Senhor deseja que você conheça a Ele no íntimo. Porque quando você conhece Jesus, você vai se conhecer. Muitas vezes, Jesus está falando conosco, mas a gente não consegue ouvir. Porque a gente tem muitas vozes na nossa cabeça. A gente tem tantos afazeres, muitas coisas para fazer. E a gente ainda vai ouvindo e vendo e lendo as informações da internet. Então são muitas coisas, bagunças na nossa mente. E Jesus está falando, usa um profeta, usa a sala de oração, usa o pastor, usa um monte de gente. Mas você não consegue entender que Jesus está falando com você. E aí ele tem que te paralisar para que você ouça. Porque muitas vezes você está andando em círculos e não sabe por quê. Porque a sua referência pode ser que esteja errada. A sua referência pode estar numa reportagem de televisão que só te dá notícia ruim, negativa. A referência pode estar num site que só fala de coisas supérfluas. Coisas que não te edificam em nada e você perde ali 2 horas. A sua referência pode estar numa Netflix e você perde um tempão ali e você não sabe ficar sem aquilo mais. O Senhor deseja falar conosco, mas nós estamos muitas vezes envolvidas em muitas situações. Estamos perdendo foco. Perdendo foco, a gente perde a fé. Perdendo a fé, a gente perde a referência. Perdendo a referência, a gente morre, a gente se perde. Nós precisamos parar e olhar para o Senhor e falar: Senhor, aonde eu estou colocando foco? Aonde, como Zaqueu estava obcecado pela influência, pelo dinheiro. E você? No que você está obcecada? Quem está sendo a sua referência? Quem está sendo o seu modelo? Quem está sendo a autoridade na sua vida? Zaqueu teve como autoridade Jesus. E no 8, então, Zaqueu, ao ver Jesus hospedado na casa dele, aleluia, tomou a palavra e comunicou a Jesus. Eu me emociono, porque Jesus mudou a minha vida. Eu sei de onde Jesus me tirou. Eu sei das dores que eu vivi, dos maus tratos. Eu sei o quanto falaram o que não era verdade da minha vida. Eu carreguei muito tempo a tristeza, pessoas que tentaram me difamar, me injuriar. Quantas vezes já tentaram difamar você? Quantas vezes você já se decepcionou com pessoas? De todas essas pessoas, talvez 2, 3 ou 4 pessoas reconheceram e vieram me pedir perdão. Mas elas foram liberadas de perdão antes mesmo de me pedirem perdão. Não só elas, mas como todas as pessoas. Então eu estou dando esse testemunho aqui, gente, para que você saiba que não é só você que passou por situações de perseguição. Olha o que Zaqueu falou. Eis a metade dos meus bens, Senhor, que estou doando aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Diante disso, Jesus declarou: hoje houve salvação nesta casa. Ele muda porque Jesus passou a ser referência na vida dele. Quando a gente passa a ter Jesus como referência na nossa vida, a gente quer passar tempo com Jesus. Será que você precisa perdoar? Será que você precisa ter o foco em Jesus e não nas coisas? Às vezes pessoas têm mais foco nas amizades do que em Jesus. Pessoas estão querendo mais pessoas do que Jesus. Jesus morreu na cruz com uma missão: resgatar você, restaurar você. Jesus redimiu você para fazer você livre, para que você possa viver a verdade dele em você. Não desista de Jesus. Que Jesus seja a referência real na sua vida. Que Jesus seja hoje a referência para você. Amém, gente?